Ele herdou não só a aparência e a voz, como também o talento e os ensinamentos do Beatle George. A partir de agora, em Altos Plays, Danny Harrison. Como um Beatlemaníaco, é certo que em algum momento vai bater aquela curiosidade de saber o que os filhos dos Beatles, né, a família Beatle, faz musicalmente. E foi numa dessas pesquisas que eu cheguei até a carreira musical do filho do George Harrison, meu Beatle predileto, então não tinha como fugir disso. Claro, a gente já tem os filhos do Lennon, por exemplo, né, o Sean e o Julian Lennon já têm uma carreira mais estabelecida e tal, ficam mais nos holofotes, inclusive. Uma das características do Danny Harrison, muito parecida com a do pai, inclusive, foi que ele sempre ficou longe dos holofotes, digamos assim, da mídia de maneira geral, e tem uma carreira musical muito interessante, mas também ao mesmo tempo super discreta. Não é um cara que está toda hora na mídia, lançando muitos álbuns e tal, fica mais na dele. Também é um cara que trabalha mais com produção, engenharia de som também, mas tem uma carreira musical muito interessante, muito diversa, e eu tenho aqui 3 álbuns do Danny Harrison para a gente conversar um pouco sobre esses trabalhos, inclusive, bem distintos entre eles. Então vamos lá, vamos começar a explorar um pouco da discografia do filho do Beatle George, da Danny Harrison. Antes de já cair nesse primeiro álbum, vale lembrar algumas coisas. O Danny Harrison ainda é um cara, podemos dizer assim, relativamente jovem. Ele nasceu em 1978 e, obviamente, desde muito cedo começou ali a se envolver com os trabalhos do George Harrison. Inclusive, o último álbum do George Harrison, né, o Brainwashed, o Danny Harrison já trabalhou na produção, gravou até algumas guitarras e tal, finalizou o álbum e também tem um trabalho de resgate, né? Ele que foi responsável pela remasterização e remixagem de toda a discografia do George Harrison, recentemente, inclusive, o trabalho de 50 anos do All Things Must Pass, passou tudo por ele. Então é um cara que sempre esteve muito mais envolvido, inclusive, em trabalhos de produção, do que propriamente num trabalho próprio, mas sim, como eu vou mostrar para vocês, ele tem algumas coisas gravadas e lançadas muito interessantes. Vamos lá, vamos ao primeiro álbum dessa discografia do Danny Harrison. Começo mostrando para vocês este álbum aqui, com a banda The New Number 2, The Fear of Missing Out, lançado em 2012. Este aqui, na verdade, é o segundo álbum dessa banda que ele formou, então, nos anos 2000, com um grande parceiro musical dele, um grande amigo, que é o Paul Hicks. O Paul Hicks também é um cara super conhecido, ganhou vários Grammys técnicos, né? Um super produtor, engenheiro de áudio, trabalhou em Abbey Road por muito tempo, é parceiro também, quase que, digamos assim, um braço direito do Gilles Martin, trabalhou então nessas remixagens e remasterizações da discografia dos Beatles também, e junto com o Danny Harrison, o Paul Hicks, então eles têm essa banda, eles formaram essa banda. O primeiro álbum deles é de 2009, que se chama You Are Here. Então eles lançaram o primeiro em 2009, esse aqui em 2012, e eles têm ainda um terceiro álbum. Deixa eu ir abrindo aqui para mostrar também para vocês a contracapa. Eles têm ainda uma trilha sonora de um filme, Beautiful Creatures, lançado em 2013. Então eles têm 3 álbuns lançados. Vou mostrar aqui a parte interna, que é super bonita. Olha que bacana, linda aqui. Vou mostrar também o disco. O disco sai por um label próprio do Danny Harrison, que se chama Hot Records. Aqui então o lado B com esse label personalizado, e aqui o lado A. Temos ainda o encarte aqui, que aqui mostra então o Paul Hicks e o Danny Harrison dando uma banda de skate aqui, sensacional e tal. Então esse é o trabalho, esse aqui é o segundo álbum, né, que já mostra de alguma maneira o que eu falei antes, assim, ele sempre foi um cara mais discreto, assim como o próprio George e tal, e ele fala que ele não queria se lançar musicalmente já com o nome ali, Danny Harrison, estampado e tal. Então ele vai lá e cria esta banda, o The New
Number Two, nome que é inspirado numa famosa série, né, de televisão britânica dos anos 60, né, o The Prisoner, que inclusive para os fãs de Iron Maiden vão saber, né, o tema das músicas no The Number of the Beast, que começa com uma fala do seriado I'm Not the Number e tal, é dessa série aqui que eles também se inspiram, mas enfim, felizmente não tem nada a ver com o Iron Maiden, a sonoridade. A sonoridade da banda conversa muito, até pela, né, própria geração que o Danny Harrison pertence, ele conversa muito com a música dos anos 90, tá? Também tem já a chegada de alguns elementos eletrônicos, então ele transita entre o rock alternativo, rock eletrônico, lindas melodias, mas o que realmente chama a atenção, e isso vai se repetir, obviamente, em todos os álbuns, é a voz do moleque. Ele tem a voz muito parecida com o George Harrison, o mesmo timbre de voz, sabe, o mesmo sotaque ali e tal. Então, às vezes é muito louco, assim, eu costumo brincar, né, entre várias aspas, assim, que é como se a gente estivesse escutando o Harrison gravar algumas sonoridades mais modernas, né? Então, nessa banda aqui, o The New Number Two, tem trabalho de produção, afinal, não só o Danny Harrison, né, como o próprio Paul Hicks, são super engenheiros de som, então tu vai encontrar aqui uma qualidade de gravação, um bom gosto nos arranjos, na mixagem muito bem feita e tal, vai equilibrando muito bem o orgânico com a música eletrônica e tal, então é um belíssimo trabalho. Na verdade, eu confesso até para vocês que eu gosto mais do primeiro álbum deles, que se chama You Are Here, que foi lançado em 2009, mas infelizmente nunca foi editado em LP, a gente consegue encontrar em CD e também nas plataformas de streaming. Recomendo, inclusive, vocês a darem uma escutada no primeiro álbum deles, que para o meu gosto é superior a esse disco. O que não faz desse disco aqui, de maneira alguma, um disco fraco. Ele é muito bom, muito interessante, ele é um pouco mais, digamos assim, pesado do que o primeiro trabalho deles, e como eu disse, ele começa a conversar de uma maneira mais efetiva, digamos assim, trazendo elementos orgânicos junto com a música eletrônica, que cria ambiências legais e tal. Então, super recomendo aqui. Então, esse aqui é o primeiro, né, o segundo trabalho da primeira banda do Danny Harrison, The Fear of Missing Out, lançado então em 2012. Aqui então a primeira banda do filho do Beatle George, da Honey. Depois então desses trabalhos com uma banda, digamos assim, né, com o The New Number Two, que finaliza então os trabalhos de uma discografia de 3 álbuns, né, que se encerra em 2013, chega somente em 2017 que o Danny Harrison resolve então assumir o seu próprio nome, digamos assim, e de alguma forma podemos chamar, enfim, uma carreira solo, né, já que ele vem de uma banda, assumindo então o seu próprio nome com este álbum aqui, Danny Harrison, lançado em 2017, o álbum In Parallel, também pelo label dele, né, o Hot Records, mas sai também pela BMG, capa super bonita aqui, vou mostrar então aqui, contracapa, de novo aqui, detalhes com alguns brilhos e tal, da capa, parte interna também, isso aqui tem um trabalho, né, gráfico de arte super bonito aqui então. Esse aqui, então, é, digamos, o primeiro trabalho, né, onde ele assina, então, a obra como Danny Harrison. Aqui também vem com uns encartes super bonitos, aqui com fotos. Danny Harrison tá aqui, o leque realmente um xerox do George Harrison. Super bonita a arte aqui também, posterzinho, provavelmente a fotinho na propriedade, né, no Freer Park, lá do George Harrison, beira do Thames e tal. Aqui, deixa eu mostrar, é um disco duplo, tá? Vou mostrar um deles porque se repete aqui, um encarte também, o label, então esse aqui acaba saindo pela BMG, mas através do próprio label do Danny Harrison, então tá aqui o label, então, desse álbum In Parallel. O que acontece nesse álbum? Assim, acho que a leitura que eu faço é que na medida que ele resolve assumir, né, o trabalho musical, colocando
a cara tapa, digamos assim, literalmente, né, colocando o nome assim, porque imagina, é super complicado, né, tu ter o peso do nome de um Beatle, né, para ir lançar um trabalho musical. Aqui é impressionante, eu sou apaixonado por esse álbum por alguns motivos. Ele traz aqui muito do, eu considero assim, provavelmente uma herança musical do George Harrison, que inclusive eu acho que ele explora, no bom sentido da palavra, até musicalmente, muito mais do que o próprio George Harrison explorou na carreira solo dele. Eu estou falando da música indiana, porque aqui o interessante, esse álbum, ele é muito mais, digamos assim, ele tem muito mais camadas eletrônicas, vários loops de bateria e tal. Claro, em alguns momentos também, obviamente, pinta música orgânica e tal, mas aqui o que é interessante, um super diferencial dentro desse enorme universo, né, de música com elementos eletrônicos e loops, é que a grande sacada aqui, que tu vê que realmente é parte da herança musical, né, do George Harrison, ele traz aqui a leitura, digamos assim, da música indiana, né, da música oriental, essa música cíclica, ritmos diferenciados. Então, quando ele escolhe loops, por exemplo, de bateria eletrônica, né, ou de algumas ambiências, assim, tem muito da matemática, digamos assim, da música indiana aplicada à música moderna, o que faz realmente desse álbum algo super interessante. Não chega a ser um álbum fácil, digamos assim, porque realmente ele tem em alguns momentos algumas pegadas do que seria, eu posso dizer de alguma maneira, da música industrial. Então ele dá uma pesada assim, em alguns timbres e alguns elementos que vão conversando junto com. Inclusive aqui ele traz em algumas músicas algumas orquestras, né, algumas orquestrações super bem gravadas e super bem arranjadas, assim, realmente é um trabalho muito interessante, é um ótimo estudo, por sinal, porque tem isso, traz elementos da música contemporânea, aqui ele brinca também, de alguma forma, brinca no melhor sentido da palavra, é claro, com elementos da matemática, digamos assim, da música eletrônica. Na hora que ele vai fazer um loop, eu percebo que ele faz esse tipo de penso, digamos assim, dos tempos da bateria, da percussão, da música indiana, principalmente, o que faz realmente desse álbum um super diferencial nesse enorme universo. Então, assim, não é todo mundo que tem essa habilidade, assim, e esse tipo de sacada que ele faz, então, nesse álbum aqui, que traz esse conceito, digamos assim, mais cíclico, né, da música indiana, né, por trás de tudo, vocais super bem trabalhados, realmente é uma característica, assim, o bom gosto que ele tem. Aqui tem vocais femininos também, junto com ele e tal. É super interessante, tem elementos, digamos assim, de ambiência, assim, que vai te levando, são músicas mais longas, então, que tem diferentes passagens, assim. Dá para um outro conceito, assim, super né, particular, assim, também tem um pouco de progressivo, mas na leitura do progressivo em relação à divisão da música em diferentes momentos, né? Numa mesma música tem diferentes passagens, diferentes climas, então ele vai brincando muito com isso, e claro, pela própria capa aqui a gente vê que ele traz muito isso nas letras, toda uma questão de espiritualidade, né, de conhecimento, de autoconhecimento e tal, então ele traz realmente muito isso para este álbum. Inclusive, eu até vou deixar o link na descrição do vídeo aqui, que ele lançou esse álbum também de forma visual. Ele fez uma gravação ao vivo desse álbum num estúdio em Los Angeles, com banda completa e tal, que é super bacana. Eu vou deixar uma das canções, que inclusive é a minha canção predileta, que é The Light Under the Door, que tem elementos vocais e no final entra até um ukulele, né, que é um instrumento super clássico do George Harrison e tal. Então eu vou deixar aqui no link para vocês que tiverem curiosidade, conhecer, que mostra que também, apesar de ter muitos elementos eletrônicos, ele faz isso ao vivo com uma super banda, super interessante, dentro de um estúdio, gravou um especial com todo esse álbum sendo tocado ao vivo. Então eu vou deixar aqui no link para vocês que tiverem alguma curiosidade de também poder não só escutar, como ver o filho do George Harrison em ação em estúdio. Então eu vou deixar aqui um link de uma das faixas, minha faixa predileta, então, The Light Under the Door. Recomendo essa audição, é um belíssimo estudo também, maneiras diferentes e super, digamos, até de uma certa maneira inovadoras do uso
da música mais eletrônica, mais industrial, também, obviamente, com elementos orgânicos e vocais sensacionais e também um som inacreditável, uma baita produção aqui nesse álbum. Então, tá aqui o primeiro trabalho solo do Danny. Para finalizar, eu trago para vocês um álbum que foi gravado entre os trabalhos do Danny Harrison, né, da primeira banda, The New Number 2, e também entre o trabalho solo. No meio de tudo isso, ele teve ainda tempo para montar o que ele mesmo brincou em algumas entrevistas falando. Ele montou um super grupo de amigos num álbum que ele lançou então em 2010, que também, de alguma maneira, ele formou uma banda, né, uma super banda, por sinal. Tá aqui nesse álbum, então, lançado em 2010, que deu o nome da banda como Fistful of Mercy, com o álbum As I Call You Down, de 2010. As figurinhas aqui na capa, aqui a gente tem o Ben Harper, aqui o Joseph Arthur, e lá em cima, então, o Danny Harrison. Deixa eu mostrar também aqui a contracapa, que mostra também a turminha, então, em ação. Então ele formou esse trio, na verdade, aqui eles formaram esse trio de grandes amigos, né? O Ben Harper, provavelmente o mais conhecido entre eles e tal, amigo do Danny Harrison, moravam na mesma cidade, em Los Angeles, Santa Mônica, parceiro de bandas de skate e tal. E o que eles contam quando estavam, enfim, quando deram algumas entrevistas, quando lançaram então esse álbum em 2010, foi que o Ben Harper foi convidado para produzir o álbum do Joseph Arthur. O Joseph Arthur é um cara, enfim, eu não tenho muita informação sobre ele, assim, também é um cara mais obscuro, assim, da música indie, digamos assim, um clima mais folk, uma voz grave, super bonita e tal. Também é um cara que, pelo que eu dei uma pesquisada, também é da turma de amigos, digamos assim, do Pearl Jam. Ele teve um trabalho com, se eu não me engano, com o baixista, uma banda com o baixista do Pearl Jam, assim, nos últimos anos e tal. Então é um cara que da turma, digamos assim. E aí, quando o Ben Harper foi produzir um álbum solo, uma gravação do Joseph, então ele chamou o brother dele, o brother Danny Harrison e tal, que é super amigo e tal, acabou produzindo e acabou dando uma liga nos três, assim, e resolveram então formar este grupo aqui do Fistful of Mercy. Mostrar também aqui a parte interna, super bonita e caprichada. Aqui o álbum, então, também a parte interna aqui, que tem fotos super legais aqui deles, né? Super à vontade, gravando, se divertindo. Realmente isso aqui eles dizem, foi um álbum para se divertir entre amigos. Aqui também outra parte do encarte, também fotinho da turma e tal. Aqui. Então aqui, na verdade, também mostrar aqui o label também, isso aqui também sai pelo Hot Records, né? O label do Danny Harrison aqui, com uma cabra. Aqui também. Pá, sim. Então aqui, gente, o que vocês vão encontrar dos três álbuns que eu estou mostrando aqui, certamente esse é, digamos assim, o mais acessível para o grande público, apesar de não teve muito sucesso comercial, como eu já comentei aqui. O Danny é um cara super discreto, assim, e inclusive eu esqueci de falar, obviamente ele faz shows, assim, mas é um cara que circulou, inclusive, muito por festivais, e nunca, digamos assim, num palco principal. Ele é super de boa, participou do Lollapalooza, do Glastonbury Festival também, mas sempre em palcos, digamos assim, não palco principal. Então é um cara que não se importa muito em aparecer, assim, digamos, como de repente alguns outros filhos da família Beatle costumam fazer. Nesse trabalho aqui, ele digamos assim, olha, agora sim, entre várias aspas, mas só para vocês terem alguma referência, assim, é quase um Crosby, Stills Nash mais moderno, digamos assim, porque é um álbum muito acústico, tem muitos elementos acústicos de violões, obviamente os slide guitar do Ben Harper, as três vozes conversando muito bem, e muito bem mesmo, assim, chama muita atenção. Então, só como referência, seria algo, digamos assim, próximo da música folk, do folk rock. Então é um disco muito mais acústico, assim, que conversa então com... É um disco super, digamos,
dá para dizer também, muito californiano, assim, tem muito daquele flavor que eu gosto de dizer, né, aquele flavor californiano, assim, da música pop e folk aqui. Um lindo, lindo trabalho, então, lançado em 2010, dessa banda, então, que eles formaram, essa banda de amigos aqui, realmente, assim, lançaram somente esse álbum, até chegaram a gravar o que seria um segundo álbum, mas até hoje nunca saiu, então tá aqui um baita trabalho que também, para fechar o circo, digamos assim, dessa super banda, entre aspas, assim, que esse super grupo que eles formaram aqui, além dessas três figuras que, de novo, conversam muito bem, são composições muito bonitas, ricas musicalmente e também em termos de arranjos vocais também super bacana, fazendo as três vozes e tal. Realmente, vale a pena tu escutar. Provavelmente tu nunca ouviu falar nisso aqui, mas trago então para vocês essa super dica, então finalizando aqui um pouco desse apanhado, né, da carreira musical do Danny Harrison. Outro ponto interessante, né, que eu ia falar e já esqueci, é na bateria ele convida para finalizar, depois que eles foram gravando e tal, eles sentiram falta de uma percussão, de uma bateria e tal, e chamaram ninguém menos do que o grande mestre das baquetas e das percussões, o Jim Keltner. Jim Keltner era um dos mais famosos e históricos bateristas na história do rock e da música pop, gravou nos discos solo do Lennon, do Ringo, do George Harrison, em vários álbuns, então aqui o super baterista, o Jim Keltner, que também era do super, daí sim, do super grupo de verdade, né, dos Traveling Wilburys, da banda do Harrison, com o Dylan, Jeff Lynne, Tom Petty, aquela turma toda, assim. Jim Keltner, então, parceiro também, amigo do Danny Harrison. Danny Harrison só puxou o telefone, assim, para o melhor baterista vir e finalizar o álbum deles. Então, fica aqui também, então, essa super recomendação, o álbum Fistful of Mercy, As I Call You Down, de 2010, então trazendo Ben Harper, Joseph Arthur e o Danny Harrison. Então é isso, pessoal. Foi, como eu disse, um passeio para apresentar, porque talvez seja um dos filhos, né, uns da família Beatles menos conhecidos musicalmente, não tem, né, como eu disse, não é um cara que está sempre nos holofotes e tal, e tem essa carreira musical super interessante. Recomendo para vocês a audição de cada um desses álbuns, porque vocês poderão ser surpreendidos com uma musicalidade muito interessante, e como eu disse para vocês, né, como um Beatlemaníaco que eu sou, e principalmente do George Harrison, não tinha como não ir atrás para saber o que o moleque estava aprontando, e a semelhança física e a semelhança do timbre da voz do Danny Harrison com o George é impressionante, como eu já falei aqui, às vezes tu fecha o olho, parece que tu tá ouvindo realmente o George Harrison numa outra batida musical diferente, então recomendo, realmente é super bom, altos trabalhos super bem cuidados em termos de engenharia, de gravação, de captação, tem uma qualidade impressionante. Fica a recomendação então aí neste episódio especial sobre a discografia do Danny Harrison. Qualquer momento estarei de volta com mais um episódio aqui em Altos Plays. Até mais.